Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos mais no Frente a Frente e hoje aqui conosco o diretor-presidente do Detran de Alagoas, Antônio Carlos Gouveia, com quem vamos saber sobre as ações do Departamento de Trânsito aqui do Estado, as ações que dão uma referência em nível nacional ao órgão de trânsito de Alagoas. Eu agradeço antecipadamente ao doutor Antônio Carlos Gouveia e comecemos justamente pelo motivo que levou o senhor a fazer uma coletiva agora recentemente sobre a desarticulação de uma quadrilha que falsificava documentos relacionados às leis de trânsito aqui no Estado. Como se chegou a essa descoberta, essa desarticulação, presidente? Cumprimentar os seus telespectadores, cumprimentar você, dizer sempre em relevo a minha alegria de poder ser com você entrevistado, dando conta da sua independência, da forma zelosa como que você trata o jornalismo e da forma com que você traz a informação. Eu digo que a TV Assembleia ela conquistou um espaço que não se imaginava, consolidadíssimo, e muito disso, não só por toda a equipe que está nos bastidores, mas também pela linha de frente, e você representa com muita determinação isso. Então, o meu orgulho e a minha alegria. E dizer que o Detran de Alagoas, desde janeiro de 2015, tem criado um ambiente diferenciado, um ambiente onde a gente traça eixos de credibilidade, eixos de transparência, afastando toda e qualquer situação de vulnerabilidade, porque a gente está falando de conduta. E quando a gente remete conduta, a gente imagina da receptividade que as pessoas têm que ter para o bem. Não há espaço mais para essa coisa da bandidagem, da falsificação, nem muito menos do jeitinho. Quando nós assistimos na televisão aquela coisa da corrupção, é algo que nos dá uma agonia muito grande, porque a gente fica com um sentimento de que não vale a pena. E para a perplexidade minha, as quadrilhas que são, digamos assim, estimuladas no estado de Alagoas, elas trabalham com eixos de absoluta organização que você não consegue diferenciar um documento falso de um documento real. O senhor usou uma palavra que são estimuladas aqui em Alagoas. Qual segmento estimula essas quadrilhas? O estímulo se dá dentro de um contexto de facilidades. É aquele cidadão que tem um carro e ele quer utilizar aquele carro de uma forma nociva. Por exemplo, ele não quer mais pagar o leasing. Você acredita que pessoas aspiadas, ditas de bem, procuram um falsário, justificam a transferência de um automóvel para depois, quando forem acionar na justiça, essa assinatura não é minha e eu fui vítima. No caso do Detran... Fogem. Vou dar um exemplo real. O Detran teve uma pessoa que teve o carro tirado dentro do depósito. E aquela senhora foi no Detran dizendo que não era possível, no tempo de hoje, o carro dela ter sido adquirir indenização. E eu fiquei perplexo, porque eu digo, seria uma esculhambação, desculpa o termo, ou um absurdo, uma pessoa ter o carro roubado dentro do Detran. E quando eu vejo o processo todo falsificado. Agora, a falsificação é impossível o Detran conseguir verificar, porque nós recebemos o documento com a autenticação do cartório, a identidade, com o nome, com tudo certinho. Então, a gente não tem o poder de perícia para fazer a constatação. A pessoa se apresenta, como é que você pode verificar? E a partir daquele caso, eu fiquei feito um louco e obcecado em devolver aquele carro e passei 60 dias procurando, rodei esse estado que não tinha um lugar que eu não tivesse ido e encontrei o carro. Devolvi o carro, mostrei quem eram os malfeitores e, para a perplexidade minha, a família ou um filho desta senhora estava envolvido com essa quadrilha que induziu a falsificação. E os cartórios? Como entram nessa questão? Entram, alguns na safadeza, porque legitimam, outros vítimas porque nessa falsária, que ontem nós conseguimos trazer e a convocação da imprensa foi justamente por isso, ela consegue ter a cédula original e com o secador de cabelo ela tira o selo, cola o selo sobre aquela falsificação. Quando a falsificação é original, porque ela pega a cédula original, lava e sobre aquela cédula lavada ela coloca novas informações, ou ela coloca o selo que é original, que tem a numeração e falsifica o carimbo. Então a perplexidade que dá é como as pessoas se submetem a isso e trazendo a você e trazendo aos seus telespectadores que não só o falsário é responsabilizado criminalmente, como também quem usufruiu desse ato. Então aquele cidadão aspiado, dito de bem, dizendo que foi vítima de uma situação, ele vai se ver doido porque na hora que ele entrar pelas vias de responder um processo penal, a consequência é até 6 anos de cadeia. Então, o que o Detran de Alagoas tem feito é um ambiente de blindagem. O serviço de inteligência, Gorete, funciona como eu desafio qualquer outro estabelecimento, e a inteligência é a informação, é a prevenção. Entrou e hoje o Detran de Alagoas ele está intrinsecamente ligado. Polícia Federal,
Polícia Civil, e eu não posso deixar de dar o relevo aqui, tanto ao delegado Bernardo na Polícia Federal, quanto ao secretário Lima Júnior, que escancara, possibilita, permite essa cumplicidade. A delegada Angelita, em roubos e furtos, tem sido muito mais do que uma condutora desse processo. Eu posso até dizer que tem sido um anjo da guarda no sentido de prever e prevenir a consecução ou a feitura daquela situação que pode ser extremamente nociva, não só para o órgão, como para o usuário. E todas as forças integradas sendo coordenadas ou sendo legitimadas pelo GECOC, unificando que tem um serviço a ação de da inteligência polícia fabuloso, mas a gente vê que quanto mais se age, mais as pessoas insistem. Veja que a semana passada, uma operação da Polícia Civil com o GECOC descobriu um número gigantesco de cédulas de CRLV, que é aquele documento do carro, apreendidas, tinham sido furtadas no Detran de Pernambuco, e esses bandidos chegaram na porta do Detran, quinta-feira não sabiam que era feriado, batendo na porta, querendo de todo jeito entrar, para justamente ter algum manuseio utilizando os chamados zangões. O que são os zangões? São aqueles aliciadores. Não é o despachante credenciado, nem é o funcionário do Detran. São pessoas que ficam pastorando, ficam ali na porta do Detran, justamente para querer vender facilidade. Serviços, e nessa facilidade ele vai para uma situação de crime. E a perplexidade que digo aqui é que nessa abordagem, esta senhora que estava falsificando e o computador dela completo com todos os ambientes de procuração pública, de tudo que você só imaginar, trazendo a legitimidade, ela estava numa sala na Avenida Jatiuca, uma sala tão ampla quanto esse espaço que nós estamos, e ela numa boa. Então ela tinha certeza da impunidade, porque qualquer pessoa chegava ali. E o mais grave, cobrando de R$300 a R$1.400, dependendo do grau de aprimoramento na falsificação. Aí eu faço, tem juízo uma mulher dessa? É uma irresponsável e é uma verdadeira bandida. Há quanto tempo essa quadrilha vem agindo aqui em Alagoas? Essa quadrilha, na verdade, ela já vem agindo há algum tempo. E o Detran de Alagoas, ele tem que ficar vigilante, porque isso se renova a cada dia com mecanismos de aprimoramento e aperfeiçoamento. E em fevereiro desse ano, quando nós pegamos aquela quadrilha, eu disse, digo de novo aqui, olhando na televisão, de que tantos quantos lá queiram aplicar, sairão daquele jeito, algemados e presos. Porque o governo de Alagoas, o governo Renan Filho, tem um foco, e o foco é na transparência, na responsabilidade. Eu tenho na porta do Detran uma placa maior do que o órgão dizendo, diga não à corrupção. E qualquer ato nocivo, ela traz um sentimento que a gente não sabe dizer se é de raiva, se é de tristeza, porque a gente faz um esforço hercúleo para colocar esse órgão num contexto diferente e a gente vê essas pessoas ainda aliciando, quando não tendo práticas nocivas. O que representa para o Detran e, em geral, para a sociedade, em termos de prejuízos financeiros para o Detran, a ação dessas quadrilhas? São prejuízos intransponíveis, porque você não consegue mensurar. Imagine você, condutora de um veículo, receber em casa que a sua carteira foi suspensa porque o seu carro foi clonado, fruto de uma safadeza, de uma manipulação de um documento e com a clonagem de uma placa. Você vai ter que fazer a sua defesa e você vai ter que pagar aquelas multas e vai ter que fazer um processo de renovação da sua habilitação quando ela foi suspensa por uma atitude, digamos assim, de clonagem ou situação absolutamente criminosa. Não é o valor da taxa, não é o valor do fato, é aquilo que representa na vida desse condutor. Então você tem hoje uma base de dados que ela se interliga com Receita Federal, com o banco de dados que vincula toda uma natureza de regularidade, que é o próprio TRE. E para isso você tem que ter um sistema que necessariamente não possibilite. Veja que não é à toa que a CNH mudou. Fazem 2 meses que a CNH agora foi colocado um códigozinho de barras para que quando você apresenta aquele documento, nas máquinas que o Detran tem, quando você consultar, você já sabe toda a informação daquela pessoa. E ainda assim, os falsários insistem e ainda assim ele se renova. Então o que é que a gente quer colocar? Que as pessoas têm que ter responsabilidade e esse tipo de aliciamento corra, porque não vale a pena. O que se justifica nós termos feito... É uma economia para ter uma grande dor de cabeça, né? Correto. O que se justifica nós termos feito de janeiro desse ano para cá 30 CNHs apreendidas nas blitzes de trânsito, através só da lei seca, não estou nem dizendo dos outros ambientes. E essas pessoas não constavam na base de dados do Detran. Elas compraram aquela habilitação, pagando um valor de R$2.000, R$2.500, R$3.000, muito mais do que os R$1.100 ou R$1.200 que custa uma habilitação, e não são habilitadas porque ou são analfabetas ou porque... Então, esse cidadão, ele não é um criminoso quanto mais, mas na hora que ele se submete a isso, ele entra num panorama de vulnerabilidade. Mas o ponto nuclear que eu quero destacar aqui é que essa quadrilha foi presa. Ontem nós tivemos no GECOC e aí pedir a representação, por representação, a prisão de mais 5 pessoas, e a gente precisa banir. E eu digo sempre que se esse bandido quiser procurar,
ele procura outro órgão, não o Detran, porque a gente lá vai dar de uma forma exemplar a vinculação da responsabilidade da justiça. Criminal. Notadamente. E nesse sentido, presidente, o Detran de Alagoas está na vanguarda no país, porque é o único que celebrou um convênio com o Tribunal de Justiça e com o Ministério Público Estadual, no sentido de transformar, digamos assim, as penas. Eu conversava para crimes de trânsito, eu conversava com o senhor antes da entrevista e, incrédulo assim, quando o senhor afirmou que, infelizmente, nos crimes de trânsito, poucas pessoas vão para a cadeia, de fato, quando réus e quando condenados. A legislação, Gorete, ela é muito parcimoniosa para o crime de trânsito. Se chegasse uma pessoa agora aqui e dissesse, fulano de tal foi assassinado na porta da Assembleia com um tiro, a gente pensava logo em quem? Homicídio. E se a pessoa dissesse, fulano de tal foi atropelado na porta da Assembleia e morreu, o que é que a gente pensava? Acidente, fatalidade. Então essa interpretação o legislador colocou também no código e aí a legislação ficou muito parcimoniosa. Você não vê ninguém indo às vias da cadeia por um tempo grande dando conta de um atropelamento com morte. Eu posso citar aqui o filho do secretário da Agricultura, Álvaro Vasconcelos, que até hoje o motorista está impune. Eu posso citar aqui aquele motorista daquele rapaz que morreu aos 13 anos de idade, atropelado dentro da faixa azul na porta da Madalena Sofia, e poderia trazer trezenas de exemplos. Então, o que é que o Detran fez? Buscando a humanização, buscando a preocupação de ter essas pessoas para aquilo que eu luto desde quando assumi o Detran, que é a mudança de comportamento no trânsito, por uma questão de responsabilidade, nós tivemos a adesão e a aceitação imediata do desembargador Praxedes, que tem sido uma referência na condução do Tribunal de Justiça, um homem humano, um homem determinado, que está fazendo do judiciário essa aproximação com a população. Tivemos também a adesão do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que é um abnegado sempre nos seus propósitos, juntando a tudo isso o doutor Odilon, da Vara de Trânsito, e a doutora Luciana, do Juizado de Trânsito, mais a promotora doutora Dalva. Nesse contexto, capitaneado pelo doutor Maurício César Breda Filho, que é assessor da presidência do Tribunal de Justiça, subscrevemos um convênio que tem sido extremamente exitoso. O Detran de Alagoas recebe por semana, o primeiro e o único do país que tem esse tipo de ação. E o meu entusiasmo se dá justamente por isso, humanizar as ações. Você tem hoje uma pessoa que teve um atropelamento com vítima fatal, ela hoje está na lei seca, mãe de um filho, e quando você vê ela dizendo, foi preciso eu vir para cá, trabalhar, estou aqui há 60 dias, e ela chora porque ela diz, meu Deus, como era o responsável? Qual é a pena que estabelece para as pessoas? O critério é o seguinte, dependendo do perfil, se o cidadão for engenheiro, ele vai para engenharia no trânsito. Se o cidadão for psicólogo, ele vai para a Edutan. Se o cidadão tiver uma formação jurídica, ele vai para o setor jurídico do Detran. E aí eu envolvo ele no dia a dia de trânsito para entender que o Detran de Alagoas, desde janeiro de 2015, com o governador Renan Filho, por determinação do governador Renan Filho, deixou de ser um órgão cartorário. O Detran não bota carimbo mais em papel. A gente se preocupa com as pessoas. E aí essas pessoas, ao virem para o Detran, vêm assustadas e, dependendo do grau de comprometimento, o juiz bota 50 horas, ela é obrigada a prestar dentro do Detran, 60 horas, 200 horas, 300 horas. Tem até um padre que está envolvido no contexto. Por quê? Porque ele foi pego na lei seca e quando você assopra e dá mais do que 0,3, ele tem que ter uma responsabilidade criminal. Então, dentro desse contexto, a gente quer humanizar. A primeira terça-feira do mês, Gorete, é um dos momentos mais felizes que eu vivo dentro do Detran, que a gente faz o terço. Dentro da repartição, às 11 horas da manhã, com todo mundo junto, éramos 2 pessoas, hoje eu tenho 30, 40 pessoas lá dentro. Um detalhe, o padre que foi pego na lei seca, ele não estava voltando da missa, não? As circunstâncias, eu lhe confesso que até para não constranger, não quis nem saber. Obviamente que eu acho que não, senão ele tinha colocado, mas é um contexto de que qualquer pessoa pode ficar vulnerável a isso, desde que você entenda que a tolerância é zero. Se você tomar um cálice de vinho, pode ser que o seu metabolismo absorva aquele cálice de vinho de uma forma diferente do meu. Durante mais horas, pode ser que comigo dê 0,1, pode ser que com você dê 0,5. Se der mais do que 0,3, a pessoa tem que ser algemada, olha que absurdo, levada para uma delegacia de polícia, paga 2.940 e a fiança está em 6 a 7 mil reais. Então, de saída, a pessoa gastou quase 10 mil reais. Eu não estou questionando a legislação. Agora, a legislação serve para o país inteiro e a tolerância zero foi uma atitude que necessariamente necessária para dar os livramentos que tanto precisa. Claro. E a isenção do órgão, né? Independentemente de quem seja flagrada. De carteirada, nem de indicação de quem seja. Lá, o que importa é o CPF e a conduta. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto. De
De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o diretor-presidente do Detran de Alagoas, Antônio Carlos Gouveia. Senhor Antônio Carlos Gouveia, o Detran de Alagoas está integrado nas ações com o Batalhão de Operações Policiais Especiais. O que significa na prática essa integração? A integração eu tive como contexto principal da gestão justamente para escancarar o Detran, facilitando a vida do usuário. Então eu não posso fazer uma ação se a gente não tiver todas as forças policiais interagindo, quer seja para combater a maneira criminosa do falsário do que for, quer seja também para trazer no trânsito o salvar vidas. Então hoje o Detran de Alagoas, por convênio, tem vinculação ao Ministério Público Federal, à CGU, à AGU, à própria estrutura da Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual. E aí, com isso tudo, na hora que você interage, você integra, você facilita na informação, você consegue ter agilidade e rapidez no propósito. O propósito meu como gestor e o propósito do governo Renan Filho, quem são? Os usuários, as pessoas, e trazer para o órgão uma positividade, deixando de ser aquele ambiente de agonia. Quando você vai ter um serviço público, dá uma agonia muito grande porque você tem a burocracia. E hoje o próprio site do Detran, quase que autodidata, se eu posso assim dizer, ele traz uma série de vantagens. Então essa integração com as forças policiais, elas são extremamente importantes porque a própria Lei Seca, Gorete, ela trabalha num serviço não de bafômetro só, não se preocupa com álcool, a gente se preocupa com segurança pública. Isso a gente interage com cursos, com capacitação, e essas forças têm ajudado bastante para que a gente possa estar junto, não só premiando, como contextualizando um propósito único. E nesses 5 anos de Lei Seca, como o Detran avalia esse trabalho para coibir o uso de álcool e outras drogas Eu acho que na direção? Foi uma decisão extremamente acertada nesse país lá atrás, foi a Lei Seca. Quando eu cheguei no Detran em janeiro de 2015, o que eu fiquei preocupado é porque a Lei Seca só agia na cidade de Maceió e só se preocupava com álcool, bafômetro. O que é que eu fiz? Aumentei o número de integrantes da Lei Seca, coloquei a Lei Seca no estado inteiro e me preocupei com a segurança pública. A abordagem da Lei Seca, eu posso lhe dizer que é uma das mais completas hoje, porque nós fazemos a abordagem do carro, nós fazemos a abordagem dentro de um contexto também do condutor. Não é à toa que dizem a mim, por que você faz a operação da Lei Seca às 9 horas da manhã? E a gente consegue, naquela operação da Lei Seca, às 9 horas da manhã no interior, no caso de Arapiraca, ter capturado 2 pessoas que estavam foragidos da justiça. Apreende armas também? Tudo. Né? Então, esse contexto dessa abordagem, ela subsidia muitas ações de segurança pública e a Lei Seca, eu posso dizer que tem sido um projeto exitoso. A gente querendo humanizar, a gente querendo criar um ambiente de aproximação, a Lei Seca extrapola a abordagem, porque a gente tem ido a faculdades, a gente tem ido aos Rotaries, a gente tem corrido esse estado inteiro com palestras e uma forma sistemática, inclusive, de mostrar, agora, se você me permite, que o bafômetro não é constrangedor. E as pessoas ficam entusiasmadas, porque ao fazer o bafômetro, meu Deus do céu, eu achei que aquilo era um bicho-papão, e no entanto é uma coisa simples, que é só uma constatação que não traz nenhuma situação de constrangimento. Esse contato do Detran com as universidades, com jovens, sobretudo, é importante do ponto de vista também de não só humanizar, como você diz, o trabalho, mas também de conscientizar aqueles que vivem à procura por meio de aplicativos onde existe uma blitz, como a da Lei Seca, notadamente, não é? Para evitar a abordagem do Detran. É descabido porque amanhã você, ao passar a informação, pode ter algum parente ou alguma pessoa vítima de um atropelamento ou de um acidente pela responsabilidade do álcool. Nós temos hoje assinado convênio com a Universidade Federal de São Paulo. Aquilo tem sido um alento porque o Detran de Alagoas desenvolveu o Plano Viário de Segurança para o motociclista. Numa constatação nossa, eu vi que na cidade de Arapiraca era o segundo local, proporcionalmente, onde mais se morria ou mais sequelados ficavam frutos de acidente de moto. A estatística do HGE Juntamos 25 instituições trabalhando diuturnamente, e aqui eu quero, que eu sei que esse programa tem um alcance gigantesco, cumprimentar os colegas de Arapiraca, que ali a gente tem não só a sociedade civil, como pessoas ligadas à Secretaria de Saúde, coordenada pelo Antônio Monteiro e a Edira, dentro do Detran, para um projeto de avaliar o que fazer para mudar o comportamento. E conseguimos ver que o cidadão usava o capacete, mas não usava com aquela situação com a proteção fechada. Inteira. Usava o capacete com aquela aba aberta. O cidadão necessariamente usava um calçado descabido. Na cidade de Arapiraca se repetia os acidentes porque o semáforo é colocado de uma forma que os acidentes só acontecem ali. Na hora que o Detran conseguiu estabelecer um programa e o prefeito aderiu a esse programa de mudar aquele semáforo, o índice de acidente ali acabou. Os sequelados, ele tem um período que a gente chama de pré, durante e o pós. E eu estou falando isso com muita convicção porque a gente foi fazer um projeto com a universidade e com esses estudantes para verificar
essa característica. E que justificava um cidadão aos 35 anos ter sofrido 3 acidentes de moto e ter ficado quase 4 anos da vida dele, obviamente de forma intercalada, em situações de benefício. Por quê? Porque esse benefício trazia a ele uma impossibilidade de trabalhar, porque ele tem que fazer fisioterapia e tal. E aí a gente começou a trabalhar, e o que eu fiquei perplexo, Gorete, a família rejeitando. E a senhora dizia, eu não posso receber meu filho em casa porque a gente vive numa condição subhumana, num lugar chamado... me esqueci, pertinho de Arapiraca, onde necessariamente trazia uma condição quase que subhumana, porque não tinha um banheiro adequado, e como ele estava com aquela perna cheia, com aqueles ferros, podia pegar uma infecção. Veja que a gente está falando de um órgão de trânsito, mas trabalhando conceitos de vida, conceitos de mudança de comportamento, e essa é que é a grande essência do Detran de Alagoas. Bem, nesta questão das abordagens e do ponto de vista do instrumento e dos instrumentos que são disponibilizados pelo Detran, o Detran tem investido em viaturas, em algum tipo de acessório para fazer essas abordagens? Há um esforço nosso sempre de atualizar, quer seja pelo próprio equipamento bafômetro, quer seja pela atuação de veículos. Hoje nós temos caminhonetas que foram adquiridas a partir de 2015, nós temos os focos que fazem um trabalho, inclusive todos bem sinalizados, e a gente tem uma abrangência. Obviamente que a burocracia para fazer as aquisições de um micro-ônibus, para fazer a aquisição de uma estrutura maior, ela reina dentro de um período que eu fico numa agonia enorme, mas, como todo gestor, prescinde de cumprir as formalidades, que Deus me livre e guarde, sair do Detran vinculado a responder processo por um ato de pressa. A pressa que a gente tem que ter é na cautela. Agora, o esforço que eu faço e que não vou permitir nunca que deixe de acontecer é de que a lei seca fragilize-se no seu andar, no seu caminhar. E isso tem sido extremamente exitoso, porque a própria população já sente a receptividade da gente chegar. Quando chegamos no interior, é uma festa. Além de ser uma situação de pânico, mas ao mesmo tempo é uma festa, porque as pessoas ficam cercando aquela equipe da lei seca, entendendo justamente aquilo que a gente busca, que é a mudança de comportamento no trânsito. Nessa experiência do senhor à frente do Detran, pode-se já se dar sinais de que há um nível de comprometimento da população com a consciência de não transformar o seu veículo uma arma em potencial? A base de tudo isso é onde é? Formação do condutor. Centro de formação de condutores, as chamadas antigas autoescolas. Eu tenho feito reuniões periódicas, eu tenho colocado uma fiscalização intensa para que esses proprietários entendam aquele ambiente não como um ambiente de comércio, e sim como um ambiente de ensino, tendo que dar aula e motivando. E as nossas campanhas publicitárias têm trazido muito isso. Veja que a campanha do Maio Amarelo, nós recebemos uma premiação em São Paulo, como tendo sido a campanha mais exitosa do país, porque trouxe na simbologia do laço amarelo uma reflexão. Veja que quando nós espalhamos aquele laço amarelo na cidade de Maceió, eu estrategicamente não botei o nome de Detran, nem disse o que era. Todo mundo ficou numa agonia. Que sinal é esse? Que ninguém sabe o que é isso. Nunca ouvi falar. E aquilo pegou de uma forma que depois, quando eu sinalizei embaixo do laço o nome Detran de Alagoas Maio Amarelo, as pessoas começaram a se envolver. E eu fiquei muito feliz porque as estatísticas já demonstram que durante aquele período o número de acidentes caiu. Porque é uma forma, digamos assim, de você expor a mudança de comportamento sem querer usar o telefone ao estar dirigindo, sem querer deixar de usar o cinto de segurança, sem esquecer da criança, no caso da cadeirinha. Então isso é um processo pedagógico que quando você não tinha fiscalização, a coisa reinava. E hoje a gente traz justamente esse novo conceito. O senhor falou aí no uso do celular e os condutores fiquem atentos porque os pardais, a fiscalização eletrônica está sendo instalada nos semáforos onde pode se pegar frontalmente as pessoas que utilizam o celular no semáforo, não utilizam no trajeto, mas parou o carro, utiliza para fazer ligações. Né? A única forma de se livrar dessa multa é se você tiver com o carro estacionado no acostamento, colocar o pisca e você, numa situação de emergência, está falando. Como os carros hoje têm o tal do Bluetooth, as pessoas às vezes ficam se comunicando sem precisar botar o telefone ao ouvido, porque é justamente ao colocar o telefone no ouvido que você se distrai e ali pode causar algum tipo de sinistro. Então essas regras, elas são muito estabelecidas assim de uma forma intuitiva do agente de trânsito. O Detran de Alagoas, diferentemente do que diz, ele não multa, porque a gente não tem equipe de trânsito, nós temos a equipe da Lei Seca e regulamentamos uma política de trânsito para o Estado. Quem multa? DENIT, DR, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura. as SMTTs. Então isso é uma política que a gente tenta criar num ambiente de cumplicidade
práticas Acabou que necessariamente aquela história de indústria da multa para o Detran de Alagoas. Não tem como, porque a gente, nenhuma multa vem o benefício. Os senhores que hoje estão assistindo esse programa, se tiver curiosidade da sua pontuação da CNH, porque se você tiver mais de 20 pontos no ano, você necessariamente tem a carteira suspensa, acesse o site do Detran, você coloca o seu nome, o seu CPF e ali você já sabe quem multou. E quem tiver 12, 13 pontos, começa a se preocupar, porque nós mandamos 3.500 cartas, não para querer constranger, mas a regra de trânsito diz que você tiver dentro do ano 20 pontos, a sua carteira é recolhida e você vai ter que ficar um período sem dirigir. E o mais grave, vai perder o melhor que você tem, que é o tempo para ir para uma autoescola fazer o que a gente chama de reciclagem. Então o Detran de Alagoas criou esse dispositivo no site para facilitar a vida desses condutores, e quem tiver e quiser ter acesso, é só abrir lá no site e ver lá, consulta CNH, veja a sua pontuação e ali você consegue ver quem multou. Porque, como eu lhe disse, as multas não são instrumentos do Detran, elas são convalidadas porque a base nacional se comunica, e eu vou dar a você, se você me permitir, em um minuto só um exemplo do SNE, Serviço Nacional de Multa Eletrônica. Infelizmente, eu tenho feito uma convocação das prefeituras, o Detran tem esse sistema, é um sistema de alta tecnologia, onde o cidadão que for multado, ele pode ter 40% de redução na multa se ele aceitar e ele renunciar ao princípio do direito do contraditório, da ampla defesa e tal. Mas o problema é que as prefeituras não estão conseguindo se comunicar com o Detran por uma sistemática de dificuldade que não existe. O sistema está à disposição. Como quem multa é quem está na base, ele precisa aderir ao sistema do Detran. E o condutor amanhã pode reclamar porque ele diz: olha, eu reconheço que eu atravessei um semáforo, eu reconheço que eu parei o carro de uma forma equivocada e quero pagar essa multa. E aí cadê os 40% que ele teria de direito? Porque, infelizmente, quem multa tem que aderir. Então, também outro apelo que eu faço, até como um serviço de interesse público, ainda não, é que, por favor, procure o Detran e vamos fazer essa adesão para que a gente se comunique. Não. Eu já fiz de tudo, já mandei ofício, já fiz uma reunião. É algo difícil? Na dificuldade zero. É só chegar no Detran e a gente habilitar no sistema e se comunicar. Então, o apelo que eu faço de público, que é um assunto de interesse público, vamos prestigiar o condutor, vamos prestigiar o usuário, buscando no Detran esse serviço, deixando a disponibilidade da população. Bem, o interesse aí que o senhor está colocando é de todos, não é? Então não faz sentido as prefeituras não tomarem essa iniciativa. Exatamente, porque esse serviço, que é o Serviço Nacional Eletrônico, que permite você, para fazer a leitura, você tem que aderir a um sistema. E hoje você baixa no computador, através do seu celular, esse programa, é só você acessar serpro.gov. Ele praticamente já explica, e aí você faz o seu cadastramento e não guarda desde trânsito, você diz: eu quero necessariamente me vincular, você tem aquela redução. Agora, para ler, para haver a comunicação, veja que você falava de integração há pouco. O que é integração? É os órgãos todos vinculados num propósito. O Detran tem que se integrar, a prefeitura tem que vir para dentro do Detran, aderir ao sistema. Isso é um movimento das prefeituras ao Detran, e não do Detran às prefeituras. Como não veio das prefeituras para o Detran foi, mas ainda assim não conseguiu ter o êxito. E o apelo que eu faço é justamente para que a gente consiga sistematizar no máximo até o final deste ano, que ainda tem 6 meses, para que a gente possa implantar o Detran dar curso. A gente está inteiramente às ordens para essa situação que é extremamente benéfica para o condutor. As parcerias estão aí para serem firmadas. Não tenha dúvida. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Dr. Antônio Carlos Gouveia, que é diretor-presidente do Detran aqui de Alagoas. Agora falemos sobre as campanhas que normalmente o Detran realiza, o Maio Amarelo, do qual o senhor falou, mas que a gente percebeu que foi extensiva ao mês de junho, quando também o Detran se prepara para conscientizar, né, desse período festivo, as pessoas a conduzirem seus veículos da maneira mais responsável. O que se pode dizer dessa campanha Maio Amarelo? Ela foi extremamente exitosa porque o Maio Amarelo ele está dando a opção de você fazer uma coisa que a gente chama escolha. E simbolizando tudo isso que a gente tem conversado aqui, humanizar o órgão, criar, nós desenvolvemos dentro do Detran um boneco com o nome de Seu Cuidado, para mostrar que o Detran é muito mais preocupado em ser um órgão cartorado, está preocupado com vidas, está preocupado com ciclista, está preocupado com motociclista, está preocupado com pedestre e, obviamente, com o condutor do carro. E humanizar uma política de trânsito, você tem que trazer a responsabilidade para grandes questionamentos. E justamente ver onde é que está o problema. Atores estavam nas ruas sempre. Fazendo. Então conseguimos fazer palestras em várias escolas,
criamos um amigo da vez, e esse amigo da vez já é uma situação criada há 1 ano dentro do Detran. Quem é o amigo da vez? O amigo da vez é uma equipe da Lei Seca que chega num bar, para a música, o pessoal toma um susto louco achando que vai ser uma operação de prender gente. Na música a gente diz, olha, você, quem passar a chave que esteja aqui bebendo e celebrando, vai ganhar essa camisa amigo da vez. Há uma situação de inquietação. Em ato contínuo, o cidadão diz, eu vou passar a chave. Aí a gente faz aquela festa, aplaude, aí chega um cidadão sem a perna e sem o braço. E ele diz, olha, foi num momento como esse, foi numa brincadeira como essa, alegria, que eu bati num carro, o cidadão que eu bati morreu e eu tô sem o meu braço e sem a minha perna. É e forte. Aquele impacto que a gente faz, ele tem um efeito não para querer constranger, mas para querer mostrar que a gente não pode deixar de tratar a coisa séria com a seriedade que ela merece, não muito menos banalizar. Então isso tudo faz parte desta humanização. Quando na vida se pensava na Lei Seca estar fazendo uma ação dessa? Deu o amigo da vez. Então o Maio Amarelo houve esse destaque por esse senhor cuidado, por isso que mostrando que o Detran cuida, que o Detran se preocupa, a gente também fez aquela simbologia, a escolha. Você escolhe, ou você anda a 120 km ou 80, no seu livre-arbítrio. Você escolhe, ou você atende um telefone, ou você não atende o telefone. E nesse exemplo, Gorete, eu levo muito a sério e trouxe como exemplo da abertura do Maio Amarelo o Firma. É 1 minuto, mas é importante dar esse registro. O Firma, ele é um tetraplégico, que como sendo professor de natação e personal trainer, ele dependia da locomoção dele para sobreviver. E naquele dia ele vem numa bicicleta, uma pessoa vem no carro, bate nele, ele é jogado e por bater a coluna no meio fio, ficou tetraplégico. Desapareceu a mãe, só ficou a mãe, desapareceu a namorada, desapareceu os amigos e a mãe fica permanentemente, porque a mãe tem que colocar uma sonda pela uretra para expelir o rim, ou a urina que fica no rim armazenada. E o Firma conseguiu restabelecer a vida dele e o Detran de Alagoas, de uma forma inédita, está estimulando para ele ter habilitação, para mostrar que você incluir pessoas é você se preocupar justamente com isso. E ele, naquele primeiro ano, que foi de 2015, ao ir ao Detran, ele com dificuldade, inclusive, de pegar o microfone, ele deu esse exemplo e a gente vê que era 1 segundo, Gorete. Mas olha a cruz que ficou na vida desse rapaz. Exatamente. Aos 30 anos de idade, numa situação limitado, de sequela permanente, e ele tentando superar. E aí sim, inclusão é fazer como o Detran está fazendo. Firma, vem para cá, você vai tirar sua habilitação, você tem que ter um carro adaptado e você vai poder dirigir. Então são conceitos de inclusão que a gente tem que fazer, se preocupar com todo, se preocupar com as pessoas. E a essência disso que eu estou dizendo é a essência do Maio Amarelo. Pois bem, falemos agora sobre o site institucional do Detran, que passou por uma modificação agora e vai facilitar a vida dos usuários? Quando eu cheguei no Detran em janeiro de 2015, e o governador Renan Filho colocava da necessidade de instrumentalizar com muita pertinência o facilitar para o usuário. 16 serviços na internet, já estamos com mais de 47, criando na modernidade do site praticamente todo um serviço e, para perplexidade e alegria minha, 20 mil acessos em uma semana. 20 mil acessos, dos quais 8 mil serviços executados. 8 mil pessoas que deixaram de ir à sede do Detran porque o site já conseguiu oferecer e fornecer a ele aquilo que ele buscava. Então, é motivo de muita alegria e eu só consigo isso porque a equipe do Detran é entusiasmadíssima, mais do que eu até, no sentido de fazer o melhor para esse estado e fazer o melhor em prol da nossa coletividade. É essa boa performance que credenciou o senhor a ser presidente eleito por aclamação da Associação Nacional dos Detrans em março deste ano? A Associação Nacional dos Detrans, chamada AND, ela congrega os 27 estados e naquele primeiro momento foi um motivo de muita alegria, porque... O que representa para Alagoas? Representa para Alagoas um conceito de você colocar o estado no ápice da definição da política pública de trânsito nesse país. A Associação Nacional dos Detrans, ela, por coordenar os 27 estados, ela faz a definição da política de trânsito. Exemplo, temos audiência pública no Congresso Nacional, as resoluções do Denatran que estabelece situação ABC e Alagoas está lá. E eu faço questão de, com muita ênfase, a semana passada eu rodei em 6 rádios no estado de São Paulo, levando o nome do estado de Alagoas com êxito, levando o nome das ações de tudo que a gente tem conseguido aqui, justamente por essa motivação, mas trazendo a responsabilidade de mostrar que Alagoas a gente consegue fazer história desde que haja o compromisso pelo comprometimento. 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Algumas situações que merecem ser modificadas e Alagoas está na condução ou está na cabeça de uma definição dessa proposta, me dá uma sensação de muita realização. Eu agradeço de público ao governador Renan Filho de ter me permitido assim poder agir e que necessariamente eu farei o possível até o último minuto no Detran
para honrar e para estabelecer esta motivação no estado onde eu vivo, onde eu sou criado, onde pretendo morrer. E quem vive em Alagoas e quem se apaixona por Alagoas, a gente tem que ter em Alagoas a certeza de que aqui a gente vive bem, não achando que existe uma nuvem de doidice ou que vive um ambiente de complicações. E por isso que eu me sinto muito feliz de poder realizar uma coisa dessa forma, autêntica, desprovida de qualquer situação, senão em fazer o melhor. Bem, observa-se, claro, está claro que o senhor se sente muito bem no cargo de diretor-presidente do Detran. Desde o início, o senhor imaginava que poderia conduzir, ter essa autonomia de ação no Detran, ou antes havia um certo temor de que as coisas não acontecessem? Eu nunca tinha passado na porta do Detran. Então eu fui para lá a convite pessoal do governador Renan Filho, e a solicitação dele foi que eu fosse com a autonomia de tentar fazer algo que trouxesse o Detran num contexto diferenciado daquilo que se ouvia. E, obviamente, que eu tenho me esforçado para corresponder à expectativa do governador. Então, todo esse êxito eu só devo a ele, porque foi ele e a escolha dele, e permitir que no dia a dia eu consiga trabalhar, porque o meu grupamento, o meu contexto é todo realizado por servidores. Veja que coisa, as pessoas que hoje fazem o Detran comigo, eu nunca as tinha visto na minha vida. A chefe de gabinete nunca tinha visto na minha vida. O pessoal, então, foi uma equipe trazida e construída dentro do Detran com os melhores do propósito. Então, o que eu posso lhe dizer é que tudo que eu faço na minha vida, eu faço de uma forma intensa. Eu tive um tempo, digamos assim, durante 4 anos como desembargador eleitoral no TRE, fiz o máximo para tentar corresponder. Na minha vida de advogado e como profissional, eu sou extremamente zeloso, porque eu acho que se a gente não fizer nada colocando a palavra entusiasmo, você passa a ficar constando. E eu não sou uma pessoa que gosta de constar, eu gosto de realizar, eu gosto de dar motivação, mas principalmente eu gosto de colocar tempero na minha vida de uma forma que a gente possa passar para os outros bondade, discernimento, mas principalmente proporcionando alguma coisa de positividade. Hoje, como presidente do Conselho Estadual de Segurança, como o senhor analisa as ações que estão implementadas para garantir a segurança da população? O Conselho Estadual de Segurança Pública, ele ficou presidido por mim até o mês passado. O doutor Maurício Breda voltou porque há um revezamento. Eu sou o vice-presidente, o doutor Maurício Breda é o presidente. Como ele estava na presidência do Conselho, do Tribunal de Justiça, ele se afastou para tomar prioridades, porque é um homem também abnegadíssimo, é um homem dedicadíssimo. Aí eu assumi interinamente, mas o doutor Maurício voltou. E amanhã mesmo nós temos uma sessão lá na sede do Detran, porque eu trouxe a sede do Conselho para dentro do Detran, justamente para facilitar esse trabalho de integração, de inteligência e controle. E o doutor Maurício Breda tem feito com todos os colegas e todos nós conselheiros de uma forma muito cúmplice. Eu digo sempre que quando você trabalha num colegiado, não é mérito de uma pessoa, é mérito do colegiado. Nós temos ali procuradores de justiça, como o doutor Dilmar Camerino, um homem que teve uma vida e uma passagem sempre determinadíssima no Ministério Público. O doutor Magela, procurador representando o Detran. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Bombeiro, a própria OAB. Então, o que integra o Conselho Estadual de Segurança Pública é um ambiente de assessoramento às políticas públicas de segurança para poder, obviamente, dar o que o governador tanto precisa, que é o êxito naquela pretensão como o governador tem feito para a segurança pública. O Conselho recentemente fez um reconhecimento das entidades que trabalham de forma integrada, não é? O que representa uma ação como essa no decorrer das ações que são muito. Eu, colocadas? Enquanto presidente do Conselho, naquele mês que fiz essa homenagem, eu entendia que era um reconhecimento necessário, porque o policial que está arriscando a sua vida, que está na rua, que está fazendo as abordagens e passar desapercebido em várias situações, então eu criei um certificado. Esse certificado determinei que fosse feitas as anotações na ficha funcional daquele servidor e, para alegria e também perplexidade nossa, um servidor chorou. E ao me abraçar, disse, faz 25 anos que eu estou na polícia, nunca tinha recebido uma homenagem. Quer dizer, veja como é importante você mostrar, olha, você é importante nesse processo, você está ajudando a construir algo diferenciado. Então essas homenagens, elas trazem também muito mais do que o significado, o significante do valer a pena. O que significa os 10 anos do Conselho Estadual de Segurança, a seu ver? Significa uma mudança de comportamento na segurança pública, porque antigamente você tinha os delegados, você tinha todas as autoridades de segurança pública meio que a Deus dará. E o Conselho de Segurança passou a ter um papel aqui, idealizado pelo juiz Manuel Cavalcante, que foi um notável trabalho, conseguiu captar
e, digamos assim, induzir todo um procedimento, dando uma força muito forte ao Conselho de Segurança, e obviamente que o Conselho de Segurança nesses 10 anos só tem a celebrar. Celebrar uma série de situações, foram milhares e várias situações que não ficam só restritas à segurança individualizada, vão a desvio de conduta de policiais, de delegados, inquéritos, avocando uma série de situações. Agora, como toda ação policial, ela tem que ter a discrição como um mérito principal. Ninguém ali tem interesse em querer aparecer. Ninguém ali tem interesse em querer demonstrar. Então, o Conselho trabalha na discrição, mas de uma forma muito contundente nos bastidores, para, obviamente, convergir ou estimular aos êxitos que a própria Secretaria vai. Não é à toa que já foi 3 ex-conselheiros que surgiram como secretário de Segurança. Obviamente, fruto de quê? De uma responsabilidade que o colegiado tem. Alguns setores questionam a paridade da representação no Conselho, que ainda não estaria dentro do que classificam como mais abrangente. Como o senhor reage a essa avaliação? Eu acho ela descabida porque a dosagem foi feita justamente na particularidade daquilo que se envolve. Você tem a sociedade civil através da OAB, Conselho de Direitos Humanos, você tem o Ministério Público, você tem o Judiciário, você tem 3 pessoas de livre escolha do governador, inclusive uma das quais eu sou também, que integro o assento lá. Você tem as representações do sistema prisional, da Polícia Civil, da Perícia do Estado, da Secretaria da Paz. Então você envolve um contexto de discussão que qualquer decisão que venha, você tem um leque, ou você tem um panorama que ela traz, obviamente, a razoabilidade como qualquer contexto. Agora, não adianta você criar um ambiente de 25 conselheiros quando você vai criar uma discussão que aquela instituição ou aquela entidade que possa apresentar não vai contribuir em nada, porque ela não participa do dia a dia da segurança pública. Então eu acho que qualquer situação ou qualquer ilação no sentido de que o Conselho precisava ser mais amplo, ela é descabida, por isso que eu coloquei aqui. Bem, estamos no minuto final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor fizesse aqui algumas considerações sobre o papel hoje da segurança pública integrada com esses órgãos, né? E um componente importante que é devolver à sociedade. Claro, a gente sabe que a questão da violência ela está aí colocada como consequência de políticas públicas não aplicadas da maneira correta, digamos assim, ao longo dos anos, como também a questão das drogas, né, que vem aumentar essa vulnerabilidade. Tudo que é feito com o judiciário para permitir esse controle é feito. E eu não posso dizer diferente aqui, porque sou testemunho de que o governador Renan Filho tem acompanhado isso de perto, com zelo, como talvez nunca nenhum governador fez. Focado, preocupado. E tudo isso se coadunando com o estímulo que a própria estrutura da segurança pública faz para fazer o melhor. Ninguém assume uma pasta daquela, ninguém assume uma missão dentro de uma delegacia de polícia se não tiver um compromisso, e um compromisso pensando sempre em fazer o melhor. Agora, a bandidagem, o desvio de conduta, ele é recorrente e a pessoa tem que trabalhar de uma forma preventiva. Daí o governador ter desenvolvido esse projeto dos centros integrados, daí ter colocado essa frota de carro, que são os carros amarelos especiais, daí ter colocado o bico legal, facilitando aquele policial que esteja fora do plantão para agir de uma forma ostensiva, tirando, obviamente, de circulação esse meliante ou prendendo. Então o Lima Júnior, com toda a sua equipe, tem sido extremamente focado nessa determinação do governador e tudo isso resultando, inclusive, no apoio dessa casa. Eu não poderia deixar também de fazer um registro, não só o presidente Luiz Dantas, como a mesa diretora, como os senhores deputados, que muito tem ajudado, porque se não fosse aqueles projetos que tramitam aqui, que transitaram aqui, exemplo daquele que permitiu mais de 18 milhões por ano do Detran ser transferido para a segurança pública, a gente talvez não tivesse conseguindo instrumentalizar de uma forma como está sendo feito. Então o que eu quero colocar é que cumplicidade, integração é isso, e a minha alegria de poder estar hoje dentro da Assembleia Legislativa, prestando os esclarecimentos, onde eu tenho pelo senhor presidente Luiz Dantas, como também pela mesa, como também pelos deputados, além da amizade, além do bem-querer, o respeito, e cada um cumprindo o seu papel de uma forma muito contundente. E você, obviamente, que faz um trabalho notável, e de público eu quero dar a você os parabéns e da alegria de poder ser entrevistado por você da forma que você nos deixa, livre, tranquilo e disposto a dizer a verdade. Obrigada, doutor Antônio Carlos Gouveia, e eu me sinto lisonjeada com suas palavras, mas agradeço mais uma vez a sua presença aqui e espero entrevistá-lo em outra ocasião. Muito obrigado sempre. Até mais. Obrigada a você também e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.